Oi, alô? Tem alguém na linha? Oi, tudo bem, Oi, Richard? Indiara. E aí, tudo bem? Tudo bem com você? Bem, mas eu tô com uma pulguinha aqui atrás da orelha que acho que só você vai saber tirar. Será? Sério. Não sei se você chegou a ver a nova cédula de R$ 200. Sim, dos R$ 200. Então, que me explica, porque você, como professor de biologia, acho que só você vai saber me explicar uma coisa dessas. Como que eles colocam um bicho daqueles assim na nota de maior valor que a gente vai ter aqui no Brasil? Sim, é um bicho muito bonito. O que que você achou dele? Você gostou? Ué, eu gosto, mas é muito comum perto Comum. do. Comum. É, Você uai, achou aquele bicho comum? Você sabe o nome dele? é um cachorrinho, não é? Cachorrinho? Não, não é um simples cachorrinho, não. Ele tem o nome Como de assim? lobo-guará. Já ouviu falar? Ah, já ouvi falar desse nome, sim. É da Amazônia, né? Não, não. É bem pertinho de você. Você mora na região de Lavras, não é? Isso. Sim, ele é da nossa região. Ele é aqui do Cerrado. Como assim? Eu nunca vi um. Pois é, eu posso até. Eu estava até pensando sobre ele, foi até coincidência você perguntar sobre a nota de 200, porque eu tenho até uma resposta do porquê de talvez você não ter encontrado. Porque eu sei que você é uma pessoa bem aventureira, né? É, vive em cachoeira, em trilha. Nunca vi. Ainda fiquei Sim, pensando, falei, tá, bacana colocar um cachorrinho vira-lata, né? Todo mundo tem, mas tão magrinho. pois é, isso aí não é um cachorro, isso aí ele é um Nossa, lobo-guará. E ele é bem magrinho, né? As patinhas dele são bem pequenas, né? Eu tava até. Bem que você falou, eu tenho umas fotos aqui de um lobo-guará que a gente conheceu há muito tempo. Meu irmãozinho pequenininho, ele até gostava muito dele. Ele era lá da região de Carrancas. Carrancas você conhece, né? Já que você é uma pessoa que gosta muito de ah, cachoeiras. vivo em Carrancas, Deixa eu ver se eu mas tenho uma fotinha aí para te mostrar. tá. Já viu esse daí? Nossa, não. Ainda bem que eu nunca vi, né? Por quê? Porque imagina um bicho desse aí, perigo que é, porque ele é carnívoro, né? Perigo? Carnívoro? Será? Você já Sim, ouviu falar da fruta do lobo? já. Sim, ela tem esse nome por causa do lobo. O lobo se alimenta dessa fruta lá pelo entardecer, ele costuma comer frutinhas, mas ele também come insetos, répteis, pequenos mamíferos. Então ele come tanto frutinhas quanto animaizinhos também. Você sabe que nome que a gente dá para isso? Hum, não. Pois é, a gente, ao invés de chamar ele de carnívoro, a gente vai chamar ele de onívoro, porque ele come não somente carne e também não somente frutas, ele come dos dois. Interessante, né? Entendi. Onívoro? Sim, onívoro. Olha que bacana. Nossa, tanta coisa que eu não sei sobre ele. Pois é. E eu depois eu vou até te contar uma história, né, que você vai me dizer se ela vai te ajudar a responder, porque que talvez você não tenha encontrado um por aí. Nossa, Richard, tô ansiosa já para saber o que você vai me contar. Pode deixar que eu vou contar. Mas tá. Mas me fala uma coisa. Por que ele tá sozinho aí? Cadê a família Sozinho. dele? É, vamos olhar ele de novo. É, realmente ele está sozinho, né? O que que você perguntou? Onde está quem? A família dele? Ah, a família dele. Então, esse lobo, por incrível que pareça, ele tem costumes bem solitários, viu? É, ele anda muito sozinho boa parte da vida dele. Tadinho. Mas e as lobinhas para ele namorar? Pois é, né? Todo mundo gosta de namorar, só que ele também. Então, ele vai se encontrar com companheiras, ou se esta for uma fêmea, ele vai encontrar com seus companheiros na época de reprodução. Então, esse lobo ele vai ter uma vida
de não solidão na época de reprodução, porque ele vai se encontrar com as lobinhas ou com os lobinhos, vai ter filhote, vai ajudar a cuidar dos filhotinhos no início, né? No início da. Não, É, o que você falou? então, daí, não, achei muito bonitinho que ele ajuda a cuidar dos filhotes no início. E Sim, eu lembrei de coisa, aí que você tá falando que ele fica solitário, que tem o período de reprodução. A gente escuta muito falar, né, lobo solitário. sim, é isso Ah, mesmo. nunca soube. Pois é, este daí, além de muito bonito e com essas perninhas fininhas, ele vive sozinho, mas não tão sozinho a vida toda, né? Quando ele vai se reproduzir, ele tem que se juntar com a companheira ou companheiro. E por que que ele não tem na Amazônia? O cerrado, o sol maltrata tanto. E na Amazônia tem muito mais bicho, muito mais árvores para ele ficar na sombra. Por que que É, ele pois fica é, né? Sim, o cerrado ele tem uma característica muito marcante, né? Você que conhece, ainda mais Carrancas, por exemplo, Lavras, que tá perto daí, Uhum. o cerrado é muito quente, as plantinhas são bem pequenininhas, quando tem alguns arbustos maiores, eles são bem afastadinhos, né? E também a disponibilidade de água. O cerrado você sabe como que é seco, né? Então, Pois é para maltratar mesmo. Só que o lobo, ele está adaptado a esse ambiente. Por exemplo, se ele fosse lá para o mangue, né? O mangue tem regiões alagadas, ele não se daria muito bem lá, porque ele teria que caçar, por exemplo, para se alimentar dentro desse ambiente. Lá, talvez não teria a disponibilidade de algumas frutas para ele se alimentar, porque ele é onívoro, né? Como a gente viu aqui agora. uhum. Então, ele não se daria bem naquele ambiente porque ele não está adaptado àquele ambiente. Talvez ele não conseguiria nem se alimentar direito, além disso, mas também água. E também pode ser que haja lá algum predador para ele. Por mais que ele seja um lobão, né? Tem essas perninhas finas, mas ele também caça. Pode ser que lá não existam condições para ele se dar bem e sobreviver. E se ele não tem, por exemplo, comida, imagina, se ele não tem comida, como é que ele vai ter energia para se reproduzir? E se conseguisse se reproduzir, pais fraquinhos, né? Como é que eles iam proteger a prole? Como é que o bebezinho, o filhotinho, né, no caso, como é que ele ia se dar bem, não é? Então lá na Amazônia também. Lá na Amazônia pode ser que ele não encontre condições favoráveis para ele sobreviver lá e por isso que ele não se encontra nessas regiões de bioma amazônico, né? Então o Uhum. lobo tá certo, ele não vai ficar somente no cerrado. Ele também existe em transições com a Mata Atlântica, com o Pantanal, com o sertão, mas só que ele é um animal que tem adaptações para esses tipos de ambientes. Por isso que ele se dá tão bem. Nossa, que legal. Pois é, né? E, e me fala uma coisa, voltando lá no Laranjinha. Sim, é a fotinha dele. É, então, e o que que você sabe sobre o Laranjinha? Quando que vocês viram ele? Nossa, o Laranjinha, a gente viu ele em 2019 a última vez. A primeira vez eu nem me recordo. O meu irmãozinho era muito pequenininho, agora ele tem 6 anos. E na época ele tinha visto, mas ele tinha o quê? 2, 3 anos, então quis fazer o Nossa, cálculo aqui rapidinho. Mas a gente tinha achado ele a primeira vez lá em Carrancas, a gente tirou uma fotinha e essa foto aí mesmo. Em 2019 a nossa. gente voltou por lá, a gente viu, né, ele, só que a gente não chegou a tirar outra foto. Essa é a única foto que a gente tem dele. Nossa. E com base no que eu tinha te falado, né, que eu ia contar um pouco para você. Então, Diara, eu tinha te falado tanto aí agora que eu ia te contar essa história do Laranjinha, né? Laranjinha é esse lobinho guará que você viu aí mesmo. Né? A gente viu ele a última vez, como eu tinha te falado, ano passado, mas a gente já tinha encontrado ele alguns anos antes, lá em Carrancas, né? Uma cidade muito boa, porque a gente ia frequentar muito as cachoeiras de lá. Falando em cachoeiras, né, só aproveitar o papo, qual que é a cachoeira que você mais gosta de lá?
Poço do Coração, a Cachoeira da Esmeralda e eu amo também o Complexo da Zilda, que é bem aventureiro. Nossa, são muito boas mesmo. A gente, quando ia pra lá, né, na época o meu irmãozinho era até pequenininho, ele também gostava muito de ir lá, até lá que a gente conheceu o Laranjinha, né? Deixa eu até colocar na fotinha dele aqui pra eu conseguir Ai, ele é muito prosseguir, né? lindo, Muito bonito, né? muito lindo. Aí a Nossa. gente, muitos anos atrás, a gente tinha visto ele, essa foto é de alguns anos atrás, e ano passado a gente foi lá, no início do ano, a gente Aham. viu ele por lá também. Pode ser que tenha sido um parentezinho dele, mas a gente considera, porque a gente não marca o bicho na natureza e fala assim, ah, esse é o mesmo do. Mas a gente criou um afeto, pelo menos imaginário, né? Ele ficou guardado na nossa imaginação. E a partir de 2019, a gente voltou lá em Carrantes no finalzinho do ano passado. Só que a gente. Não, no caso não foi nem no finalzinho do ano passado, foi no início desse ano. E a gente não encontrou nenhum rastro de lobo-guará por lá. Quem dirá o laranjinha, né, que a gente guarda aí na imaginação. Porque até vou te contar também um caso que aconteceu no ano passado também, não sei se você ficou sabendo, que em Carrancas, 2019, houve um grande incêndio lá que destruiu grande parte do cerrado. Destruiu mesmo. Destruiu muita coisa, muita vegetação, inclusive os bichinhos que estavam lá. Você ficou sabendo? Então, fiquei sabendo disso, mas assim, por que que você está falando disso? Se a gente estava falando do laranjinha? Pois é. Isso aí é uma coisa que eu queria te falar, porque a gente, quando você vê um incêndio, o que que você faz? Se você vê um incêndio chegando perto de você, o que que você faz? Corro. Sim. E como é que, por exemplo, a gente está vendo essa imagem do laranjinha. E aquela árvore ali atrás? Como é que ela correria de um incêndio? Ou até mesmo os bichinhos que estão por toda parte aí, inclusive o laranjinha. Eles não têm essa habilidade que a gente tem de se esquivar dessas destruição. E não é uma destruição qualquer. O cerrado ele pega fogo naturalmente. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Porque faz Sim, parte do cerrado esse fogo que queima, depois nasce as coisas novamente. Só que esse fogo não foi por fogo natural mesmo, não. Esse fogo foi causado por ação humana. E depois que houve esse incêndio, a gente não encontrou mais o laranjinha. O laranjinha, inclusive, nenhum outro lobo-guará. Porque aquela parte ficou tão devastada que destruiu tudo. E a gente não encontrou mais. A gente foi, como eu te falei no início do ano, a gente foi lá com meu irmãozinho, agora ele está um pouco maior, né, com 6 anos. E ele estava lá perguntando, uhum. cadê, cadê, vão procurar, mas a gente via grande parte devastada pela queimada. E infelizmente o laranjinha ficou só registrado nessa foto mesmo. E agora que você falou isso daí, eu lembrei de uma coisa. 2014 aconteceu um incêndio lá, uma queimada, que Sim, foi pior até do que em 2019. Você lembra? lembro Morreram sim. 3 pessoas no incêndio, porque foi grande população, foram pessoas daqui de Lavras mesmo, para ajudar lá a conter o incêndio, mas devastou muita coisa. Sim, Então, sim. nossa, a ação do homem acabando com umas coisas tão maravilhosas que a gente tem. E agora eu também tenho afeto pelo laranjinha. E cadê o laranjinha? Sim. Pois é. E bem que você falou disso, né, do ser humano destruindo as coisas, e a gente para pensar, né, a gente, igual eu, como você veio procurar para a gente conversar um pouco sobre o lobo-guará, que você até achava que era um cachorrinho, né, porque eu sou professor de Uhum. biologia, e na formação, né, quando a gente vai para se formar como professor de biologia, que é uma área da ciência, a gente vê o conhecimento científico sendo apropriado
por outras pessoas, aí ele gera tecnologias, né? A gente tem tecnologias ao dispor, mas não ao dispor de toda a sociedade, às vezes a pequenos grupos, e esses pequenos grupos acabam utilizando esse conhecimento que gera algum que deveria gerar bem-estar para a sociedade, ele acaba gerando uma destruição, um mal-estar. Na verdade, não chega a ser mal-estar, chega a ser uma eliminação dos ambientes naturais que a gente conhece, ambientes lindos, né, que apresentam uma riqueza de espécies enorme, e eles são destruídos. Então, a ciência, a tecnologia, ela acaba sendo utilizada para o mal. E, nesse caso, é uma devastação que não tem como recuperar, né? Essas espécies que talvez viviam só ali, elas vão se eliminar para sempre. Se só vivem ali, morreu, não tem mais nenhum indivíduo dessas espécies em outro lugar, Nossa, como é que vai fazer? Acabam sumindo, né? é. Agora você me fez refletir em relação a isso. O ser humano, ele vem destruindo o ambiente natural, consequentemente, eliminando muitas vidas que existem ali, né? Os animais ficam sem abrigo, sem alimento, eles não conseguem se reproduzir, a tendência é desaparecer, né? Sim, isso mesmo. Antes ali existia um ambiente que o laranjinha conseguia sobreviver do jeitinho que ele estava adaptado. Mas Pois é. agora, né, ele, o fato de vocês não terem encontrado ele ou nenhum outro da família dele é que o ambiente não é mais, não é um ambiente favorável para a permanência deles, né? Pois é, não é mesmo, Diário. Você falou e eu concordo muito com isso. A gente conversou aqui sobre o lobo, né? Você veio tirar uma dúvida, acabou que a gente conversou várias coisas, inclusive essa relação que a ciência e a tecnologia acaba tendo com a sociedade, né? A sociedade é um ambiente, porque a sociedade está Sim. inserida no ambiente e esse ambiente que deve que é de todos, acaba que algumas pessoas afetam o bem-estar de toda a população por interesses próprios, né? E isso está muito ligado ao lucro, né? Essa busca pelo lucro excessivo que Sim. bota em risco tanto o bem social quanto o bem ambiental, que estão muito ligados, não tem como separar, né? E a gente falou do lobinho, e a gente falou do comportamento dele, né? Que ele tem um comportamento muito solitário, ele é ativo ao entardecer, ele tende a comer mais frutinhas, caça também, caça animais, então ele tem uma alimentação, né, ele é onívoro, e quando ele vai se reproduzir, aí ele se junta com a sua parceira ou parceiro, Tá? ajuda a cuidar dos filhotinhos no início, né? Ele pode até ter 5 filhotinhos, eu até tinha, me lembrei que agora ele pode ter até 5 filhotinhos. Já viu Não, falar? Olha pra você ver que legal, né? não, nem imaginava. Pois é. E também, o que mais a gente falou dele, hein? Porque eu queria aproveitar essa conversa nossa para eu te contar uma coisa, para a gente meio que dar uma sintetizada nisso, porque isso aqui é quase uma aula que eu dou lá na minha escola. Você não vai acreditar. Que bom, por conta de uma cédula. Olha onde a Sim, gente tá. pois é. Aprendi tanto. Tô gostando muito dessa aula, Richard. Sim, Esse ambiente dele com os outros animais, assim, tem um nome, não tem? Eu não tô conseguindo sim, lembrar. é aí mesmo que eu quero chegar. Né? A gente falou sobre várias coisas do lobo: reprodução, falou de alimentação, comportamento, falou até do espaço que ele vive, que é o cerrado, um ambiente quente, com disponibilidade pouca de água. Então, isso tudo faz com que o lobo esteja adaptado a sobreviver nesse ambiente. A gente acabou de conversar sobre isso a partir de uma nota de R$ 200. E quando a Pois gente é. pega isso tudo, todos os fatores e essas condições que fazem o lobo sobreviver, a gente chama isso. Você já viu? Você tem noção do que a gente pode chamar isso? Você já deve ter ouvido na escola.
Eu não tô conseguindo lembrar. Eu sei que tem o nome, mas eu não tô conseguindo lembrar. Esse nome a gente chama de nicho. Todas essas coisinhas, Isso todos esses ecológico. fatores. Isso mesmo. Isso mesmo. Todas as condições, fatores que proporcionam esse lobinho ou qualquer outro ser vivo sobreviver em um determinado espaço físico, a gente vai chamar de nicho ecológico. E esse espaço físico, quando a gente pega todas essas condições e fatores que estão delimitadas em um espaço físico, por exemplo, o lobinho ele pode viver ele pode percorrer, né, algumas dezenas de quilômetros quadrados, né, a gente pode chamar isso Sim. da sua área de vida, e assim também como algumas poucas centenas de quilômetros quadrados. Então a área de vida dele, dependendo do animal, pode variar dentro desse intervalo. E esse espaço físico, onde todas essas condições e fatores estão delimitados, a gente chama esse espaço de hábitat. Legal, né? Nossa, então vamos lá. Vamos ver se eu entendi. Tá bom. O modo de viver, então, de qualquer ser humano, vou colocar qualquer ser vivo, na verdade. O modo de viver de qualquer ser vivo. As relações que ele tem com o ambiente, a sua alimentação, reprodução, seus hábitos, os predadores, né, Isso naturais. mesmo. Essas estratégias aí para sobrevivência, elas são chamadas de nicho, certo? Isso mesmo. E o hábitat, ele seria um espaço físico, aquele espaço onde acontecem, é o espaço que oferece as condições e fatores que estão ligados à sobrevivência do ser vivo. Muito Ou legal. Muito boa o a sua espaço, conclusão. o espaço que o comportamento, que a estratégia de caça, alimentação, a ecologia do animal mesmo, Isso e mesmo. até mesmo o solo, temperatura, o clima, né, da região que acontece. Aquilo ali é o hábitat, então. Onde tudo isso acontece, né, que você está falando? Onde tudo isso que você falou Isso. acontece? É isso mesmo. Tudo, onde todas essas estratégias da ecologia dele, né, de sobrevivência dele, onde isso tudo acontece, isso é o hábitat. Isso mesmo, é o espaço físico onde isso tudo acontece. Muito bom. Estou me Hum. sentindo agora como se estivesse conversando com a minha turma lá. Porque eu dei uma aula parecida semana passada, você acredita? Nossa, faz muito tempo que eu estudei isso e assim, não lembrava direito de quase nada, né? Tanto que eu achava que era um cachorrinho. Mas Pois eu é, fiquei tão feliz de aprender tanta coisa. que bom que você gostou. Nossa, e agora eu vou ensinar para todo mundo, porque eu tenho certeza que da mesma forma que eu vi aquela nota lá e fiquei pensando, por que um cachorrinho? Eu tenho certeza que muita gente também pensa isso, e até quem sabe que é o lobo, não sabe nada sobre ele. Sim, o lobo é um animal muito desconhecido, principalmente do pessoal da nossa região. Muitas pessoas nunca ouviram falar e nem mesmo viram. É muito Pois legal é, essa posição não, sua. agora vou colocar isso para a galera toda aí e vou procurar aqui mais informações, tanto do lobo, do cerrado e também de outros animais que vivem no cerrado, que eu fiquei bem curiosa e não quero mais pagar esse mico de confundir o lobo com um cachorro. É isso mesmo. E aproveitando então, Diário, que a gente está nesse papo aqui, e eu também, a gente vai ter que sair já já, né? Porque eu tenho um Uhum. encontro agora Já com o tinha pessoal da minha turma. E eu vou te mostrar agora, vou até te mostrar uma música. Música você gosta, né? amo Gosta muito de música. música? Ah, que bom. Eu vou te mostrar uma Amo. música que eu ouvi ela, conheci ela uns meses atrás, e ela fala sobre o Cerrado. Muito legal essa música. Hum. E para aproveitar, eu vou te enviar para você ouvir com algumas imagens
alguns outros seres vivos, alguns outros animais que vivem no cerrado e que também você pode parar e pensar assim, qual que deve ser o nicho dele? Qual que deve ser o hábito dele? Queria aproveitar que dessa conversa aqui a gente chegou até num conceito, em dois conceitos, né? Muito legal. Foi. Amei, Richard. Nossa, muito obrigada pelas explicações. E me manda logo que já quero ver os animais e ouvir a música. Então tá bom, pode deixar que eu vou enviar, tá bom? Obrigada, viu? Que isso, obrigado a você. Até mais. Tchau, até mais. Tchau. Tem cheiro de amburana, veio torto e envergado. Na casca da barriguda salta um tom acinzentado. Saracura se alegra, musgo lá no lajeado. A relva vem do sereno, pinta um verde iluminado. Galho de chão é morada, orelha de pau rosado. Girino na poça d'água tem disfarce anunciado. Pedranceira, limo verde, num sombreiro avantajado. Borboleta 88, cipó de mato fechado. Arapuá na mutamba, um olor almiscarado. Lembra coisa de menino, adulto encafifado. Horizonte busco léguas, na visão enunciado. O Guaraná maçaroca espia do outro lado. E cadê o seu futuro? Lá se vai no descampado, transmutando essa flora num sertão tão cerrado. E cadê o seu futuro? Lá se vai no descampado, transmutando essa flora num sertão tão cerrado. No sertão